Boa noite, caros alunos. Eu sei que assim vocês estão sentindo essa dificuldade de não assistir aula junto com o caso do programa, mas eu espero que vocês vão no YouTube e vejam os vídeos, né? Então, na próxima aula será o conteúdo que vocês vão ter vão ter que estudar os conteúdos sobre virologia, parasitologia, né? E outros, né? E a questão do sangue, o sistema hematopoético, além das doenças, o que eu vou passar hoje. Então, seria interessante que vocês pudessem estudar bastante, porque a prova vai cair esses últimos conteúdos, né? Virologia, parasitologia, ou seria mais só a parasitose, a virose, né? A micose e o sangue e as doenças. Então, eu preciso que vocês estudem, porque a prova vai ser só objetiva. Então, a próxima aula eu vou dar uma revisão geral desses conteúdos, que é o que vai cair na prova, certo? Então, vamos iniciar a aula de hoje, né? Eu vou sair da tela, mas assim, vocês vão ficar com a tela, né, do slide. Eu vou botar aqui e vocês vão, né, ver como essa situação, né, como essas doenças do sangue, né, que a gente sabe, a gente já conhece essas doenças do sangue, mas é interessante a gente colocar, certo? Já que eu comecei no sistema sobre a questão das células sanguíneas. Então, vamos iniciar, já que eu estou fazendo a gravação, depois eu envio para vocês. Eu espero que realmente vocês consigam, né, ver a aula, né, e tirar dúvidas, né? Então, veja só. Passou rápido, né? Tá passando ligeiro, toda vez é assim. Ok. Então, doenças do sangue. Eu falei sobre a fagocitose, né? Sobre todo o sistema hematopoético, como era processado, os linfócitos, o linfócito B, o linfócito T, e como é que essas doenças causam, né, no nosso corpo. Aí vem a questão das plaquetas, né? Vamos dar uma olhada, veja só. O que seria hematologia? A hematologia se trata do estudo do sangue e é uma área médica importante para tratar principalmente as doenças como trombose, anemia, linfoma e leucemia, por serem situações relacionadas ao sangue. É o hematologista que ficará responsável pelo tratamento. Então, a gente sabe que o nosso sangue é a mola, né, para poder a gente existir, porque sem o sangue a gente não consegue existir. E aí tem o profissional que é o hematologista, certo? Então, quais seriam as principais doenças? As principais doenças, aí vem que eu sei que cada um de nós já tivemos alguma anemia, principalmente na infância, por ter verme, essas coisas a gente já teve. Então, a anemia é caracterizada pela taxa de hemoglobina anormal do sangue, né? Então, aí vai dar a palidez, né? Faltando bem o ferro, né? Da anemia, né? E aí tem outras formas de anemia que se dá também. Então, anemia falciforme. Esse tipo de anemia é mais incomum e afeta a produção de glóbulos vermelhos no sangue. Aí nós vemos com as doenças, a hemofilia, o transtorno das plaquetas, distúrbio das células sanguíneas. E por último, né, em casos bem anteciosos, a gente vai ver o câncer do sangue, que seria a leucemia. Então, o distúrbio de plaqueta. O que seria esse distúrbio de plaquetas? É um distúrbio hematológico caracterizado por uma diminuição no número de plaquetas sanguíneas. Então, 100 milhões milímetro cúbico, que são necessárias para a hemostasia e a formação do coágulo.
Então, essa diminuição pode ser devida a uma redução na produção, aumentando na destruição, ou sequestrada no baço. Então, o que é que vai ser? A diminuição das plaquetas, ela pode ser por a questão da coagulação, né? Uma hemostosia, hemostosia, né? Ou da formação do coágulo, né? Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia, a primeira coisa que a gente vai ver é se o sangue, né? Se as nossas plaquetas, né? Consegue fazer a coagulação de acordo com aquela cirurgia que vai fazer. E também a questão do baço. O baço, ele pode provocar a redução das plaquetas, né? Então, o baço. Então, o que seria plaquetas baixas e plaquetas altas? Com uma baixa contagem de plaquetas, sangra-se com facilidade. Então, se você tem uma baixa de plaqueta, vai sangrar com facilidade, né? Pode surgir minúsculas manchas roxas na pele, bem como hemorragias nasais e sangramento das gengivas, né? A gente às vezes tem as crianças que de vez em quando, né, tem as hemorragias nasais, aparece com mancha nos corpos e a gente nem se dá conta de que isso ali pode ser o número de plaquetas baixas, né? Aí uma contagem de plaquetas muito baixa pode causar sangramento no cérebro ou sangramento grave dos intestinos. Então, se ela tiver muito baixa, então vai ocorrer esse sangramento, né? Imagina só, você já está com as plaquetas baixas e aí corre esse sangramento. Então já entra em um processo, né, bem complicado na questão dessa doença, certo? E o aumento no número de plaquetas, também chamado de plaquetose ou trombocitose, pode acontecer devido às causas patológicas ou fisiológicas, como exercício intenso, trabalho de parto, atitude elevada, tabagismo, estresse ou uso de adrenalina, por exemplo. Então veja só, se a gente começa, né, a usar adrenalina, né, isso aí também prejudica a questão do cérebro, a questão das plaquetas, né, a aumentar o número de plaquetas. Aí vem atitudes elevadas, né, o parto, na questão do parto, quando a mulher vai parturir, o estresse também causa isso, né, e o fumo, né, o tabagismo também vai aumentar o número de plaquetas, né. E esse pode acontecer, né, as patologias e as fisiológicas, né, das doenças com o aumento de plaquetas. Então, o que seria hemofilia? Hemofilia é um distúrbio na coagulação do sangue. Por exemplo, quando cortamos algumas partes do nosso corpo, começa a sangrar. As proteínas e elementos responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento de todos os tecidos do corpo entram em ação para estancar o sangramento. Esse processo é chamado de coagulação. Então, a coagulação é exatamente aquilo que estanca as hemorragias, né? Quando se tem uma hemorragia, pode ser qualquer tipo, ou grave ou menos grave, mas aí se a gente tem a coagulação boa, é lógico que imediatamente essa hemorragia vai coagular e o sangue, né, retornar ao normal. Com exceção das hemofilia A e B. Então, nós temos ainda tem dessa doença, a hemofilia A e B. E da doença de von Willebrand, os defeitos de fatores da coagulação são menos frequentes e as principais são representadas pela deficiência do fator 7, fator 2, protrobina, né, o fator 5, fator 10, fator 12, fator 13, hipo e desfibrinogenia, dentro de outros. Então, tudo isso aqui é que vai ocorrer essas duas características dessas duas hemofilias, né? E a sempre sabe que é o distúrbio da coagulação, o sangue não coagula. A identificação. Como é feito o diagnóstico da doença? A partir de um exame de sangue,
A deficiência da coagulação pode ser identificada. A existência de outros casos na hemofilia também deve ser um sinal de alerta, já que a doença é hereditária. Então, essa hemofilia, a gente tem que ter consciência de que ela é hereditária. Ela não se vai nessa possibilidade assim, certo? Então, a gente retomou aqui um pouquinho, que eu não sei se está entrando alguém. Deixa eu dar uma olhada. Mas eu já iniciei a aula, né? Eu disse que ia iniciar no horário. Então, ok, né? Então, eu estou gravando, né? E depois vocês vão assistir essa aula, certo? Então, vamos retomar aqui a nossa aula, né? Nossa, eu já fui passar por aqui, mas não é bem isso que eu queria. Não, salvar, é lógico, né? Então, assim, quando a gente vai ver que chega uma pessoa, dá sempre um pouco de confusão, né? Nos slides. E a aula já estava até começando, né? E agora, para abrir o PowerPoint, vai ser um pouquinho difícil. Mas a gente vai continuar nossa aula com essa questão das doenças. E nós estávamos exatamente na hemofilia, que é uma doença hereditária, certo? Então, aí vem as plaquetas, né? Vamos ver aqui. Aí nós estávamos na identificação, certo? Então, tem que fazer um exame de sangue para poder identificar, né, essa questão das plaquetas e o diagnóstico da hemofilia, né, que é o distúrbio da coagulação do sangue. Então, outros distúrbios sanguíneos fazem com que o número de células sanguíneas aumente. Um aumento de número de glóbulos vermelhos é chamado de eritrocitose. O aumento do número de glóbulos brancos é chamado de leucocitose. O aumento do número de plaquetas é chamado de trombocitose ou trombocitemia. Então, cada doença, né, o aumento dos glóbulos vermelhos vai ser eritrocitose. E o aumento dos glóbulos brancos vai ser leucocitose. E o chamado trombocitose ou trombocitemia, que seria das plaquetas. Aí nós temos a anemia falciforme. Como seria essa anemia falciforme? Eu tenho até uma amiga que ela tem essa anemia falciforme. E ela está sempre em controle da anemia, né? Porque pode chegar até um determinado caso de ter o câncer, né? A leucemia. Então, a doença falciforme é uma das alterações genéticas mais frequentes no Brasil e constitui um grupo de doenças genéticas caracterizada pela predominância da hemoglobina HBS nas hemácias. Anemia falciforme, HBSS, HBSC, SHBCE. Então, segundo os dados do Programa de Triagem Neonatal em Minas Gerais, né, que é uma estatística que fizeram, a incidência da doença falciforme em Minas Gerais é de 1 dividido por 1.400 recém-nascidos. Então, a incidência do traço falciforme é de um caso para cada 30 nascimentos. Né, mas existe, né? Eu já conheço uma, né, que precisa estar sempre tendo os cuidados necessários por causa dessa anemia falciforme. E aí nós temos outra doença, a talassemia. Então, a talassemia, também conhecida como anemia de Mediterrâneo, é uma doença hereditária introduzida no Brasil pelos habitantes dos países do Mediterrâneo, portugueses, espanhol, italianos, gregos, egípcios e libaneses.
Então, o gene, né, responsável pela talassemia, ocasiona a produção de quantidade muito pequena de hemoglobina normal, A1. Existem 2 tipos de talassemia, a alfa e a beta, né? Então, a gente vai ver que a alfa, ela tem uma inicial, e a beta, ela ultrapassa, é mais profunda, que pode manifestar-se nas seguintes formas: menor, intermediária e maior. Então, a gente tem que ver que ela tem essa característica. E nós herdamos, né? Porque o povo brasileiro não tem só... nós somos mestiços, né? Somos mestiços. E essa miscigenação que nós também, hereditariamente, a gente tem os genes de nossos antepassados, né? Seja de qual nação for, né? Então, na minha família tem português, espanhol e italianos. Então, e aí tem negro e índio, né? Então, assim, a gente a nossa genética vai caracterizando também as doenças, né? Por isso que agora a questão do PCR, estão fazendo esse PCR para poder fazer a identificação da questão genética, né? As doenças genéticas, principalmente do sangue. Então, quais são os sintomas? A forma menor, ou traço telessêmico, produz um grau de anemia leve, assintomático, e que pode passar totalmente despercebido. Na forma intermediária, a deficiência da síntese de hemoglobina é moderada e as consequências menores graves. Na talassemia maior, ou anemia Curley, é a forma grave da doença, causada pela transmissão de 2 genes defeituosos. Aí seriam os genes do pai e os genes da mãe, né? Então, assim, a gente vai... meu avô é português com africano. Minha avó, na constituição de minha avó, ela tem índio e... português não, espanhóis e italianos. Então essa mistura, né, das nossas raças, então vai também a questão do nosso genes, certo? As doenças também podem ser caracterizadas por aí. Então, a gente já vem geneticamente com essa deficiência na nossa vida, né? E aí possamos também passar para os nossos descendentes, né? O câncer, a forma mais grave que a gente já sabe é o câncer, né? Para alguns casos de início tem possibilidade de ser tratado, né? E fazendo também a transfusão da medula óssea, né? Pode, né, salvar a vida, mas quando ele está muito caracterizado, é lógico que vai pegar todo o sistema hemapoético, todo, né, os órgãos e toda a questão das nossas células, né, do corpo, né? Então, a produção rápida de glóbulos brancos anormais causa um tipo de leucemia chamada cancro, que é encontrada no sangue e na medula óssea. A leucemia pode ser aguda ou crônica. O tratamento imediato é exigido para a leucemia crônica, que progride mais lentamente do que a leucemia aguda. Então, a leucemia aguda, ela vai dar um resultado imediato, né? Então, ela vai aparecer, enquanto que a leucemia crônica, ela vai ser lentamente, né? Vai aparecendo, vai aumentando os números dos glóbulos brancos, e aí vai dar o câncer, né? A leucemia. Então, eu tava na aula de biofísica sobre a questão das radiações. Eu também falei sobre essa questão da leucemia, né? Porque a gente tá tão... o câncer ainda tá sempre... como é que se diz? É o que mais mata, né? É a questão do câncer. Muitas pessoas com câncer. Então, a radiação, de todas as formas, é importante, né? A gente vai ver que tudo que a gente tem é o necessário, mas quando é utilizado, né, vai surgindo
vai surgindo, né, como é que se diz, patologias de acordo com a questão das radiações, né? E aí a radiação também é um do meio que provoca essa questão da leucemia, né? As radiações. Aí vem aqui o protomicróbio da medula espiral de um paciente com leucocitose, mostrando pilha de explosão de leucemia mieloide aguda. Então, tipo M5, monócito, cancro dos glóbulos brancos, crédito David Litton-Hart, que é o nome da pessoa que tirou essa foto. Então, para você ver, a característica das nossas células já estão todas deformadas, já estão todas doentes, né? E aí vem, né, os glóbulos brancos cada vez mais em maior quantidade do que, né, as plaquetas, do que os glóbulos vermelhos. Então, 3 tipos principais de cancro do sangue. O cancro de sangue pode geralmente ser dividido em 3 tipos: leucemia, linfoma, mieloma. Então, são divididos em 3 tipos, né? Então, o câncer, que é o cancro, né? Chama-se cancro, é o questão mesmo do câncer. Então, a gente vai ter a leucemia, o linfoma e o mieloma. A leucemia, né, a gente já viu ali, a linfoma também, vamos ver mais tarde, e a mieloma, certo? Então, linfoma. Como é que se processa esse linfoma? O linfoma infecta o sistema linfático e os resultados na remoção excessiva dos líquidos do corpo e da produção de pilhas imunes. Então, as 2 categorias de linfoma são linfoma de Hodgkin e linfoma de non-Hodgkin. Então, o linfoma de Hodgkin é encontrado nos povos com linfoma, que é aproximadamente 12%. Uma vez que é considerado fatal, tem sido transformado agora em agradecimentos curáveis de uma circunstância, a pesquisa de descoberta. Quer dizer que já tem a pesquisa, como já descobriu, que é descobrido esse linfoma dá através, né, do sistema linfático, né? O que seria o sistema linfático? O sistema linfático são as nossas glândulas, né? Aí vem a tireoide, vem a questão do timo, né? Então, assim, são as nossas glândulas linfáticas que vai atacar além dos líquidos do corpo, né? Então, nós temos um número maior de líquido, de água no corpo, e aí vai atacar exatamente a água do corpo, né? Transformando em químicas patogênicas. E aí vem aqui, ó, como as células do linfoma, veja como ela tá, né? Até parece uma coisa bonita, mas as nossas células, elas se transformam nisso aqui. Imagina só, para poder regenerar. Então, essa célula, ela precisa, né, de muito tratamento, né? Se conseguir, né, se for inicial, né? Porque o câncer, quando ele toma o mesmo corpo, ele já não tem mais retorno, né? Então, infelizmente é assim, né? Mas aí tá vendo como se torna as nossas células, né? Então, o mieloma. O cancro de pilha de plasma é mieloma. Os anticorpos da doença e da infecção luta são produzidos no corpo pelos glóbulos brancos, conhecido como pilha de plasma. A produção e a função normais do glóbulos vermelho é branco, são afetados pela multiplicação de pilha do mieloma. Dano dos rins pode ser causado por uma quantidade anormalmente alta destes anticorpos disfuncional na circulação sanguínea. Então, o mieloma, ele vai, né, a questão do plasma, vai ser uma pilha de plasma. Aí vem a infecção, os glóbulos brancos aumentam, que seria para a nossa defesa. Então, ele fica normal, fica, né, tudo que é demais, você sabe que transforma, né? E anticorpos demais também pode ser uma doença, né? Aí também é uma questão do cancro, da mieloma. Bem, aqui, né, eu pensei nessa atividade, né, para vocês. Eu queria poder a gente ver a atividade anterior,
né? Mas eu não sei se vocês estão conseguindo fazer as atividades, eu espero que sim, porque a prova vai cair exatamente essas coisas, e que vocês prestem bem atenção, sabe? Aí, quais são os tipos de doença do sangue? Escreva cada uma delas e o diagnóstico. O outro é qual a relação do estudo do sangue com microbiologia e parasitologia. Por que tem essa relação, né? Bom, eu vejo que nós seres humanos, nós também somos algo micro, né? Então, as nossas células são micro-organismos, né? Que se compõem o nosso corpo físico, o nosso corpo químico também, certo? Então, a observação, a avaliação vai ser a virose, parasitose, micose, sangue e doenças do sangue. Esse vai ser os conteúdos da prova. Eu espero que vocês possam estudar e possa, né, realmente ter uma boa nota, certo? Então, aqueles que entregaram o trabalho, graças a Deus, pode estar, né, retomando. Mas não confie só nos trabalhos, porque é dividido, é somado e dividido. Então, tem que prestar bem atenção. Então, hematologia, estudo do sangue, a gente vai participar as principais doenças: anemia falciforme, anomalia, transtorno da plaqueta, distúrbio das células, e vem também o câncer. Aí, distúrbio da plaqueta, ela tem a diminuição ou ela tem o aumento, e é exatamente na formação do coágulo. Depois, as plaquetas baixa e alta, com a baixa as plaquetas tem a facilidade de sangramento, né? Então, aí vai aparecer manchas roxas, né? Hemorragias nasais, né? Uma contagem de plaqueta muito baixa pode causar sangramento no cérebro, né? E grave dos intestinos. Aí vem também o aumento de número de plaquetas, também chamado de plaquetose ou trombocitose, né? Então, ela pode ter a baixa e aumento. Então, tanto a alta como a baixa, elas são uma patologia, né? Aí, a já alta, vocês vão ver que a partir do parto, atitude elevada demais, tabagismo, estresse, ou uso de adrenalina, por exemplo. Aí vem a hemofilia, né, um distúrbio da coagulação. Aí, como é que identifica? A partir de um exame de sangue, né? O diagnóstico, né? E vem pelo PCR, análise por PCR e do DNA, né? Então, eles vão caracterizar a questão do DNA, o fator, né? Com o fator RH, né? Então, os distúrbios, né, sanguíneos fazem com que o número de células sanguíneas aumente, né? Tanto os glóbulos vermelhos que aumenta e os glóbulos vermelhos que aumenta seria eritrocitose, e os glóbulos brancos que aumenta seria os leucocitose, certo? E as plaquetas trombocitose. Então, vem aqui a falciforme, é um tipo de anemia que já vem da genética nossa, né? Com característica, como o nosso país é um país miscigenado, a gente tem várias etnias, traz também essas doenças do sangue, né? Da falciforme. A telecemia, né, que é também conhecida como anemia do Mediterrâneo, né? Aí vem italianos, gregos, que já trouxe pra gente essa questão da telecemia, certo? Aí os sintomas, né? Pode ter os sintomas da telecemia, né? Aí vem o câncer, né? O cancro, que seria o cancro, né? Que seria a leucemia, né? E aí vem as células, né, que são divididas em 3, a leucemia, o linfoma e o mieloma. E assim vem a característica da nossa célula, né? As características da nossa célula. Aí vem o mieloma, aí vem a atividade. E por último vem as fontes bibliográficas, vocês vão estudar por aí. Eu pesquisei nesses sites, né, achei interessante. E coloquei sempre uma síntese, não vou dar nenhum texto, vocês procurem, né, estudar,
na prova vai cair mais, né, sobre essas coisas. De cada conteúdo desse tem pelo menos 2 questões, certo? Eu quero que vocês estudem e tenha uma boa, né, uma boa prova, né? A prova não depende só do professor, mas depende também do aluno que estuda, né? Se o aluno não estuda, fica difícil de também o professor, né, dar uma nota boa se o aluno não tem uma participação. Desde o início das aulas, eu falei com vocês que na minha aula, né, eu gosto de participação, que o aluno possa participar, que o aluno dê sua contribuição. Eu tenho muito isso. Então, claro, se eu vejo que o aluno tem uma participação boa, se o aluno tem alguma coisa nesse sentido, é lógico que para você dar um décimo, né, sei lá quanto, é fácil para o professor fazer isso. Mas se o aluno não se interessa, a gente não tem como nem fazer uma avaliação mais completa, né? E agora com as nossas aulas online, é lógico que as nossas aulas online também prejudica isso, né? O sistema da escola, logo no início deu alguns problemas, mas graças a Deus eu consegui, mesmo com meu netbook, que eu não tenho notebook, né? Verdade, foi um netbook, mas ele conseguiu, né? A demanda, né? Tanto do programa do TENS como do de gravação. Então eu desejo a vocês boa noite e um bom estudo.